Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com os companheiros do Bezerra de Menezes, hoje com a reflexão da belíssima parábola do Pai Misericordioso, que muitos conhecem com outro nome. Essa parábola é narrada em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. O outro nome pelo qual essa parábola é conhecida é a parábola do filho pródigo. Mas alguns hermeneutas, e eu adiro ao entendimento deles, entendem que o que mais fica realçado na parábola é a misericórdia do Pai. E a misericórdia do Pai é muito mais realçada do que a prodigalidade do filho. Então, por isso, alguns já propõem que essa parábola se chame a parábola do Pai misericordioso, ao invés da parábola do filho pródigo, mas pouco importa a nomenclatura, né? O que importa é o conteúdo maravilhoso que ela tem, que nos faculta inúmeras mesmo interpretações. Inclusive, nós faremos uma palestra estudo, porque a parábola traz uma riqueza tão grande de ensinamentos, de interpretações, de reflexões, e eu trouxe alguns hermeneutas que têm um conhecimento profundo do Evangelho, pontuando as lições desse Evangelho, como, por exemplo, Carlos Torres Pastorino, Caibá Schutel, trouxe também a Lira de Cerqueira Filho, trouxe também R.N. Champlin. Então, são palavras e colocações muito pertinentes e muito profundas dele, que eu trouxe para que nós possamos verificar juntos. Então, eu vou ler algumas lições deles para que a gente possa se enriquecer, né? Porque com esses grandes hermeneutas, grandes estudiosos do Evangelho, a gente se enriquece bastante, né? O conhecimento, de fato, é poder, né? Conhecimento é poder. Então, a gente, através do conhecimento, adquire a sabedoria, né? E com a sabedoria, a gente adquire o poder de melhor utilizar o nosso livre-arbítrio. Então, vamos para a parábola. Parábola, na definição de Aurélio, né, é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. A gente sabe que Jesus, como educador excepcional, conforme demonstram, né, várias passagens do Evangelho, ele se utilizava bastante de parábolas, né, para melhor pontuar os seus ensinamentos, facilitar o entendimento, né, daqueles que ainda não têm condições de compreender assuntos transcendentais, além de despertar maior atenção no ouvinte, né? E de preservar, com evidente atualidade, o cerne, o ponto fulcral da lição a ser assimilada. Então, a parábola como que embeleza, né, a lição para que possa atravessar o tempo. E o interessante é que as parábolas também, elas são tão ricas, mas tão ricas, que cada vez que a gente amadurece mais, moralmente, intelectualmente, espiritualmente, mais a gente vai encontrar substância na parábola. À medida que amadurecemos, nós encontramos significados mais profundos, né, que anteriormente não tínhamos encontrado. Então, uma parábola é sempre atual e é sempre possível, né? É como um tesouro. A gente, quanto mais cava, mais a gente vai encontrar esse tesouro maravilhoso. Então, eu vou ler a parábola, certo? Para depois a gente ver algumas pontuações nessa ordem que eu disse. O Pastorino, que é autor daquele conhecido livro Sabedoria do Evangelho. Aliás, o livro mais conhecido dele, na verdade, é Minutos de Sabedoria, mas ele tem uma obra maravilhosa que eu sempre coloco nas minhas palestras para estimular as pessoas a procurarem, que é a Sabedoria do Evangelho em 8 volumes. Depois, Caibá Schutel, muito conhecido também, né? Caibá. E o Champlin não é tão conhecido, mas é espetacular hermeneuta, ele não é tão conhecido no meio espírita. E a Lira Cerqueira, que é bastante utilizado pelo movimento espírita, suas obras, e ele tem as suas parábolas terapêuticas, que são livros, né, com esse nome, Parábolas Terapêuticas, livros maravilhosos, e ele traz uma interpretação do ponto de vista psicológico, transpessoal. Então, vai ser muito importante a gente verificar
o que esses grandes estudiosos têm a nos dizer sobre essa parábola. Mas, para isso, vamos primeiro ler a parábola, para que não reste nenhuma dúvida, porque cada frase aqui tem o seu significado. É óbvio que a gente não vai poder, né, no tempo que a gente tem de 40 minutos, dissecar cada frase. Isso levaria um estudo assim, de semana. A gente vai fazer aqui rapidamente, como dizem os franceses, a voo de pássaro, mas que, de alguma forma, a gente extraia algum entendimento sobre essa passagem maravilhosa. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. Olha, isso é importante. Ele disse: dá-me o que me cabe. Não foi o que cabe ao outro. Ele, né, repartiu os meios de vida. Olha, o pai repartiu os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante e lá, por viver prodigamente, dilapidou seus bens. Né? Antes de prosseguir, pródigo é uma nomenclatura jurídica que a gente diz, que a gente dá àquelas pessoas que não sabem lidar com seu patrimônio, né, que dilapidam o patrimônio. Então, voltando, tendo gasto tudo, sobreveio grande fome naquele país e ele começou a sofrer privações. E, saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país, que o enviou a seus campos a apacentar porcos. E queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão, e aqui morro de fome. Levantando-me, irei a meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus empregados. E levantando-se, né? A gente precisa sempre se levantar, foi para seu pai. Estando ainda a grande distância, o pai, né, o viu e compadeceu-se, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. E trazei o bezerro gordo e matai-o, e comendo alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, porém, estava no campo e, voltando, chegou a casa e ouviu sinfonias e coros. E, chegando um dos moços, perguntou-lhe que era aquilo. Este disse: teu irmão chegou e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Aborreceu-se então e não queria entrar, mas, saindo, seu pai o convidava. Respondendo, porém, disse a seu pai: eis tantos anos te sirvo, e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas, quando veio esse teu filho, repare, ele disse esse teu filho, ele não disse nem o meu irmão, a distância que ele estava, né, do irmão. E quando disse que estava no campo, distante da casa, já simbolicamente a gente percebe como ele estava distante, né, desse sentimento de fraternidade. Aí ele diz o seguinte: esse teu filho que te devorou os haveres com meretrizes, mataste para ele um bezerro gordo. O pai então lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se, rejubilar-se, porque esse teu irmão, olha a lição do pai agora, ele não disse esse meu filho, disse esse teu irmão, chamando a atenção, né, do filho mais velho, para dizer teu irmão. Estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Que lindo, né? Então, a gente vai ver essas interpretações, eu vou ler muitas coisas, porque as palavras desses hermeneutas
a gente precisa trazer, né, da forma original para compreender essa lição maravilhosa. Então, primeiro a gente vai ver a interpretação, algumas pinceladas, né, da interpretação de Carlos Pastorino, que está em Sabedoria do Evangelho, volume 6. Se quiser ver a interpretação completa, é só ir lá nessa obra de Carlos Pastorino, disponível em PDF. Então, Pastorino, primeiro, ele diz que alguns hermeneutas comparam o filho mais velho, né, como os fariseus, e o filho mais moço como os publicanos. Mas ele mesmo admite, né, o Pastorino, que há outras interpretações, como de fato há inúmeras interpretações, né, sobre essa passagem linda. Então, ele traz assim, outras interpretações, e essas interpretações que mergulham mais a fundo, né? Não fica só na letra, vai no espírito que vivifica, né? Afinal, a gente aprende também no Evangelho que a letra mata, né? E o espírito vivifica. Então, muitas vezes, a gente tem que transcender na interpretação. É óbvio que, muitas vezes, a interpretação literal da Bíblia já traz muito ensinamento. A gente aprende com a interpretação literal, ou seja, a lei já está ali, o ensino. A gente aprende com a interpretação lógica, né? A gente aprende com a interpretação teleológica, ou seja, a finalidade daquela lição. Então, são várias as lições que a gente aprende. E ele traz algumas interpretações, e esse que ele vai trazer aqui, por exemplo, ela é simbólica, ela traz alguns elementos de alegoria, certo? Mesmo porque a gente percebeu que há vários sinais, vários símbolos aí nessa parábola maravilhosa. Afinal, aliás, como todas as parábolas de Jesus, né? São muitos ensinamentos. Então, ele coloca o seguinte, inicialmente, que o filho mais moço, cheio de vigor e ambição, sente o impulso íntimo de ganhar a amplitude da liberdade para agir por conta própria, segundo o seu livre-arbítrio. Requer, então, os meios indispensáveis para lançar-se a campo e conquistar aprendizado à sua custa. Olha só que bonito, né? E aí, Pastorino chama a atenção numa coisa que é muito importante a gente fixar. Não quer avançar no que não lhe pertence, solicita apenas o que lhe é de direito, que lhe cabe. De fato, a gente viu lá no início da parábola que ele diz: dá-me o que me cabe da herança. Ele não pediu a parte do irmão, parte de ninguém, ele disse: dá-me o que me cabe. Então, ele não avançou no patrimônio de ninguém, ele quis o que lhe pertencia, né? Pela natureza e pela lei. E o pai, a gente percebeu na parábola, que ele atendeu essa solicitação do filho, sem nem indagar, né? Ele reconhece que o filho tinha, sim, deveria ter essa oportunidade de sair e aprender com suas próprias experiências, né? De utilizar o seu livre-arbítrio para o seu próprio crescimento, e porque ele precisava disso para evoluir. Então, o que o pai faz? Ele entrega a parte que cabia ao filho na herança, ou seja, exatamente o que o filho pediu, nem mais, nem menos. Isso aí a gente leva, assim, do ponto de vista de uma interpretação metafórica, como Deus, né? Porque a parábola diz que deu, e deu também meios de vida. Olha que mensagem, meios de vida. Porque Deus, quando a gente se lança em cada reencarnação, a gente vem com todos os meios necessários para a evolução espiritual. Deus não nos nega nada. A gente está no plano de dá-me a oportunidade para que eu possa reencarnar, né? Para que eu possa ou resgatar ou passar por prova para a minha missão. E Deus nos dá esse meio de vida, certo? Ele nos dá os talentos necessários para que a gente possa se desincumbir das nossas obrigações, dos nossos deveres. Então, essa interpretação metafórica é muito bonita, né? A parte nossa e como Deus nos atende para que a gente possa iniciar a nossa jornada evolutiva ou retornar nas jornadas carnais, né? Com as oportunidades que Deus nos dá em cada encarnação para a nossa evolução. Então, o que a gente percebe, portanto, por conseguinte, é que cada palavra nesse texto da Escritura tem sua razão. Por exemplo, o filho, Pastorino aqui está explicando
que o filho pede o quinhão de bens. E lembra que essa expressão, aliás, e eu li anteriormente, a gente percebe, ela é repetida 2 vezes nos versículos 12 e 13. O evangelista também ele vai repetir isso nos versículos 12 e 30, dizendo que o Pai literalmente deu os meios de vida. Então, o Pai deu toda a oportunidade para que essa centelha evolutiva, né, ele nos dá essa oportunidade para que a nossa centelha evolutiva possa se desenvolver. Ele nos dá toda a oportunidade para que toda a nossa potencialidade, né, possa se desenvolver. E aqui a gente pode abrir um parêntese para até fazer uma interpretação do ponto de vista da evolução espiritual. Por exemplo, quando a gente vai estudar, que a gente vê o princípio, o princípio inteligente, que vai passar por várias etapas, até que ele vai se individualizar, certo? E, ao se individualizando, ele vai, então, se tornar espírito, com E maiúsculo. Quando se individualiza em espírito, é que vai habitar a espécie humana, que vai se unir à espécie humana, que, né, o espírito com a espécie humana. E é interessante que Leon Denis, ele tem uma frase muito bonita, que alguns dizem, mas não dizem de forma correta, não. Pelo menos a maioria diz, não de forma correta. Costuma dizer o seguinte, que Denis teria dito o seguinte: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. Mas não foi assim que Leon Denis disse, não, no seu livro O Problema do Ser, o Destino da Dor. Eu fui ver lá, fui rever, né, porque eu já li esse livro, e sou monitora da FES, e tivemos um curso, né, Leon Denis, 4 obras, que estudamos esse livro com uma turma, e eu fui ver lá literalmente, isso que a frase não é essa, Denis ele não inclui mineral aí, né? Ele diz o seguinte, e ele não diz, primeiro vamos ver uma frase dele também no Problema de Ser Destino da Dor, para depois a gente ver qual é a frase real que ele diz, certo? Segundo, ele também não diz a palavra alma, certo? Então, vamos ver essas frases de Denis. O homem é, pois, ao mesmo tempo, espírito e matéria, alma e corpo, mas talvez que o espírito e matéria não seja mais do que 5 palavras, exprimindo de maneira imperfeita as 2 formas da vida eterna, a qual dormita na matéria, olhe, dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, adquire atividade, se expande e se eleva no espírito, certo? E aí, isso ele diz na página 45. Aí, quando chega na página 91 do livro Problema do Ser, Destino da Dor, a edição de 2013, aí ele vem com a frase que diz o seguinte: na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo de vontade humana com as leis eternas, certo? Então, o princípio inteligente passa por essa fase toda, até que ele se individualiza. Aí, quando se forma o espírito, aí sim é esse que vai para a espécie humana, né? É quando ele diz aqui, exatamente sobre isso, pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, muito bonito isso que Denis traz, né? Mas, uma última observação da interpretação do Pastorino, para depois a gente entrar na de René Champlin, ele diz o seguinte, que quando a criatura humana, no momento de reflexão, se afasta de Deus, olha só, outro significado bonito, né? E dissipando bens que o Criador a todos doou, entrega-se a toda a sorte de soluções, a dor e a miséria, esses terríveis aguilhões do progresso espiritual, ferem rijo a sua alma orgulhosa, até que no momento supremo de angústia ela possa levar-se para Deus e deliberar, reentrar no caminho da perfectibilidade. É então que, como o filho pródigo, o homem transviado, tocá-lo pelo arrependimento, volta-se para o pai carinhoso e diz: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado de filho. E Deus,
extremamente amoroso como ele é, né? O nosso Criador, que já o havia visto em caminho para dele se aproximar e rogar, abre aquele filho as portas da regeneração e lhe faculta todas as dádivas, todos os dons necessários para esse grandioso trabalho de perfeição espiritual. Então, a gente vai ver mais à frente uma outra interpretação desse pai, que a gente percebe que esse pai ele não estava no campo, distante. Quem estava no campo, distante, foi o irmão, que sequer quis entrar na casa, certo? Tudo isso tem um sentido simbólico, metafórico, que a gente também vai ver a partir de agora. Então, vamos ver essa parábola como é interpretada por R.N. Champlin, na sua obra fabulosa também, Novo Testamento Interpretado, no volume 2, certo? Vejam só que fascinante, né? Porque o Evangelho é fascinante. As interpretações do Evangelho, elas também, muitas vezes, são fascinantes, a depender do intérprete, né? E se a gente procura um intérprete com conhecimento, etc., a gente vê o quão fascinante é aprender o Evangelho. E uma das coisas que a gente pode verificar aqui, já passar para isso, é que está dizendo lá que ele ficou com os porcos, né? E que até a comida dos porcos lhe foi negada. Isso é uma força de expressão, porque provavelmente ele tinha algum alimento que era mais interessante para o patrão que ele se alimentasse para trabalhar. Mas aí é uma dura lição que Jesus nos dá, e é bom que ele nos dê mesmo essa lição, para que a gente possa compreender que a gente não pode dilapidar, né, todo o patrimônio que Deus nos dá para a nossa evolução, para a nossa perfeição. Não podemos fazer isso. Nós precisamos valorizar tudo que nós recebemos de Deus. Então, veja, comer com os porcos, assim, quis demonstrar o quão humilhante era comer com os porcos para os judeus. Então, Champlin ele informa, por exemplo, que, segundo o escritor Heródoto, até fora das fronteiras de Israel, a profissão de criador de porcos era considerada uma ocupação extremamente vil, e que até no Egito, os criadores de porcos não tinham permissão de se misturar com a sociedade civil, nem de comparecer à adoração pública dos deuses, né, que os egípcios tinham. E mesmo as classes mais miseráveis dos egípcios, eles não queriam ter nenhum laço matrimonial com os criadores de porcos. Então, veja a que humilhação esse filho que dilapidou o patrimônio que recebeu, ele chegou. Mas a gente percebe pela parábola que ele aprendeu, né? Ele evoluiu a partir dos seus próprios erros. Ele saiu para a vida, sofreu muito, errou muito. A ordem é essa: errou muito, sofreu muito, né? Porque o sofrimento é inerente à imperfeição, como diz o livro Céu e Inferno, capítulo 7, primeira parte. Cada imperfeição traz em si o próprio castigo, e todo homem, podendo domar suas más tendências, pode também construir sua felicidade. Então, fala também que ele tinha fome. Essa fome do filho pródigo era uma fome física, acompanhada também da fome espiritual pelo qual ele passava, segundo nos ensina Champlin, e isso é importante. Tem outra passagem lindíssima que diz que, quando eu li do próprio Evangelho, diz que o pai estava à distância, reconheceu o filho à distância. Veja, ele não estava no campo. Aqui a gente entende que ele estava... A lição que esse hermeneuta nos traz é que era um pai que nunca cansou de esperar o filho, que sempre esteve ali na estrada, sempre estava ali, vinha na estrada, porque esperava que seu filho voltasse. Um pai nunca pode desistir do filho. Um pai terreno nunca pode desistir de um filho. Deus, a gente já sabe que não desiste nunca, né? Então, a gente tem que sempre se espelhar em Deus. Então, quando diz que ele estava à distância, ele estava na estrada, porque o filho estava vindo lá longe na estrada, e o pai viu, o pai não estava dentro de casa, fechado em si mesmo, e o pai não estava no campo distante da realidade. O pai estava à espera do seu filho.
E tanto estava à espera que ele já reconheceu a distância, não obstante, a despeito da desfiguração do filho, que estava cheio de trapos, cabeça baixa, envergonhado, maltrapilho. Entendeu? Então, assim também sucede com Deus. Por mais maltrapilho que estejamos moralmente, espiritualmente, Deus nos reconhece. Deus nos espera nas estradas infindáveis da vida para nos abraçar, para nos beijar, para nos dar o anel, para nos dar o melhor traje, para nos dar a sandália. Que a gente vai ver todos os significados aqui, ainda nesse estudo. Então, o pai beija o filho, né? Segundo a gramática grega indica, o pai beijava o seu filho repetida e fervorosamente. Olha que bonito. Ou seja, houve contato, né, de sua alma com a presença divina, que corresponde ao ósculo daquele pai, né? O ósculo, o beijo que o pai estava dando. O pai desta parábola é todos os dias apresentado a esperar ansiosamente pela volta do filho, pondo-se a vigiar no começo da estrada. Repare que ele viu na estrada a distância. Então, ele sempre se punha a vigiar, esperando pela volta do filho. Deus, né, nunca se cansa de esperar por nós. Detalhe esse que intensifica a impressão de compaixão e de amor perenes do pai pelo filho. Ou seja, a parábola narra que ele aguardava o seu filho, que evidentemente era um hábito de longos anos. Né? Aí a gente lembra aqui que Jesus disse: nenhuma, absolutamente nenhuma ovelha que meu pai me confiou será perdida. E depois a gente vê isso quando tem aquela passagem das várias ovelhas, né? Todas arrebanhadas, já em local seguro, mas que uma se desviou. E aí o pastor vai buscar essa ovelha que se desviou. Porque as outras já estão juntas, arrebanhadas, já não estão mais perdidas. Mas vai buscar aquela lá. É o que casa, o que cria elo com essa outra frase: nenhuma ovelha que meu pai me confiou será perdida. Então, todos nós evoluiremos, todos nós seremos perfeitos e, por consequência, alcançaremos a felicidade. Aí vamos para os símbolos. Bonitos os símbolos. A melhor roupa, o anel e as sandálias. O que significa trazer a melhor roupa, segundo Champlin? Como filhos de Deus, não devemos nos contentar com coisas secundárias. Pois é, não é qualquer roupa, não. Roupa no sentido espiritual, né? De valores, de talentos que Deus nos dá. É a melhor, ou seja, Deus nos dá sempre o melhor. Por isso, nós não devemos nos contentar com menos do que o melhor. E como é que a gente faz isso? Sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento para adquirir a sabedoria, para que essa sabedoria possa nos levar a tomarmos melhores decisões na vida. Utilizar melhor o livre-arbítrio, que é isso que vai nos conduzir para a perfeição relativa. Não devemos nos contentar com menos do que a perfeição. Afinal, foi o Cristo que nos disse que somos sal da terra, que somos luz do mundo e que somos deuses. Então, Deus sempre quer o melhor para nós, a melhor roupa. Um dos significados que a gente pode atribuir é justamente que Deus quer sempre o melhor para nós. Tá? Então, a melhor roupa dava a impressão de requinte, né? Etc. E a gente vai trazer isso do ponto de vista do requinte espiritual também. Precisa que a gente se vista dos melhores sentimentos, dos melhores pensamentos, para que a gente vista a melhor túnica da evolução espiritual. Aí tem o anel de ouro, viu? Não foi de latão, de prata, não, foi de ouro, que era um emblema também de distinção e riqueza. Os escravos não usavam anéis, muito menos anel de ouro. Um anel de ouro dado a um filho era sinal de favor ou afeto especial de seu pai. Olha, está vendo só? Trazendo também para a metáfora, a gente percebe que Deus nos dá esse anel de ouro, né? Essa possibilidade de ouro, de sermos felizes, né? São muitas lições nessa parábola. A sandália, ou as sandálias. Os escravos geralmente não usavam sandálias.
O filho pródigo agora era reconhecido como um homem livre. E a sandália a gente vai perceber que também tem outro significado. Mais à frente a gente vê. Porque, então, a gente percebe agora que nas vestes, no anel e nas sandálias temos o tríplice símbolo da liberdade e honra naquele contexto. Tudo que era fruto da perfeita reconciliação. Então, a roupa requintada, o anel de ouro, as sandálias, todas essas três, né, esses três instrumentos, que interpretados simbolicamente significa o amor que o Pai tenha e a nossa liberdade, né, enquanto espíritos eternos, de conquistar, a partir das nossas vivências, das nossas boas escolhas, a felicidade, né, com a ajuda de Deus, com os talentos que Deus nos dá, que Jesus também nos concede, com o auxílio da espiritualidade amiga superior, com inspiração e intuição constante dos nossos espíritos protetores. Ou seja, o Pai nos dá, de fato, né, os meios de vida. Ele nos dá muito mais do que o quinhão da nossa herança, né? Herança, entre aspas. Ele nos dá muito mais. Ele nos dá a misericórdia dele. Visto agora, a gente já vê a interpretação com o Pastorino, com Champlin. Vamos ver agora, rapidamente, a interpretação do ponto de vista agora também é muito bonita essa interpretação, do ponto de vista de Alírio de Cerqueira Filho. Veja só, ele traz um viés psicológico, né, para essa interpretação. Ele diz o seguinte, que o objetivo da parábola é chamar a atenção para os diferentes tipos de caráter das pessoas. Ele vai fazer uma crítica aqui em relação ao filho mais velho, que ele chama de pseudo-virtuoso, entendeu? Porque ele se insurge contra o irmão, ele não abraça o irmão, ele não é fraterno com o irmão, ele chama teu filho, inclusive, não se refere ao meu irmão. Ele tem a vaidade, ele cobra do pai, eu estive com você o tempo inteiro, não me deixe nada, ele tem inveja do irmão. Então, por isso que chama de pseudo-virtuoso. As características desses dois filhos existem na humanidade inteira. Temos tanto característica do filho mais novo quanto do filho mais velho. Então, vamos ver o que Alírio nos diz. Ele diz assim, Jesus aborda em enfoque transpessoal a trajetória de evolução do ser humano. Vejamos os símbolos utilizados. Antes de passar, eu queria dizer que a utilização das sandálias também, o pai dá a sandália, e o filho tira o pé do chão, significa também, metaforicamente, que tirar o pé no chão e calçar a sandália é como você ter uma ascensão espiritual, né? Sair da parte material somente para você ir para a parte espiritual, né? Porque a sandália separa seu pé do chão. Então, tem esse significado também a sandália. Vamos ver também. Então, Alírio diz o seguinte, que o filho pródigo representa as negatividades do ego. O filho mais velho representa as máscaras do ego. A casa do Pai é a essência divina que todos nós somos. E Pai é Deus, nosso Pai Criador. Então, em nosso processo de desenvolvimento, ele diz, ora nos identificamos com a negatividade do ego, que ele chama de desamor, ora com as máscaras do ego, que é o pseudo-amor. Olha o pseudo-amor do filho mais velho. O objetivo da vida é nos identificarmos com a nossa própria essência divina, desidentificando-se do ego. O ego é uma energia densa, formada de ignorância, que envolve nossa essência divina. Origina-se da simplicidade e ignorância, da ausência de saber que caracteriza o ser em seu princípio. Segundo a mentora Joana de Ângeles, o ego é a herança do primarismo animal a ser direcionado, certo? Então, ele diz assim, que quando o indivíduo busca cultivar as negatividades do ego, realiza uma ação semelhante ao do filho pródigo, né? Faz isso motivado pela busca do prazer que o ego proporciona devido ao primarismo animal. Aí ele vai também e diz, que ele identifica aqui como o filho pródigo. Quando nos identificamos com as máscaras do ego, né, que é o pseudo-amor, agimos como o filho mais velho, que de dedicação só tem aparência. Percebemos pela parábola que, ao retornar o irmão, ele o renega,
E as negatividades, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, a revolta, a cobiça, etc., se revelam, pois estavam ocultos pela sua aparente bondade, pseudo-amor. Ele permanece com o pai por obrigação e não por escolha, conforme fez mais tarde o filho pródigo arrependido. O filho pródigo arrependido vem por escolha, né? Ou seja, e aí tem a fazenda, né, que ele diz que representa o conjunto de oportunidade, né, que Deus nos dá em cada encarnação. E, de fato, né, conforme a gente já viu, esse conjunto de oportunidade maravilhoso que Deus nos dá, certo? Então, a gente precisa entender essa parábola, que Jesus ele se refere também, né, simbolicamente, ao auge da carência. Então, esse filho pródigo ele estava realizando uma atividade tida como abjeta, né, para os judeus, etc. E, assim, até comida dos porcos ele queria. Por isso, o Alírio ele faz uma interessante observação neste tópico, propondo o abandono do sentido literal da passagem, pois, segundo ele, o patrão não deixaria um trabalhador com fome, conforme eu disse anteriormente, né? Isso aqui é uma forma de pontuar como a gente fica carente, como a gente se distancia de Deus. A gente fica muito carente quando a gente se distancia de Deus. Então, a parábola pontua isso. Portanto, a gente deve entender nessa parábola, muito mais do que a prodigalidade do filho, a benevolência, a misericórdia do pai. A grande estrela, portanto, dessa parábola é o pai. Né? Esse pai transcende, na verdade, a figura do pai familiar. E a gente vai perceber nesse pai, com tamanha misericórdia, né? O nosso Pai Celeste, a gente vai perceber Deus, que nos dá, né, tantos bens. Né? Ele nos dá bens espirituais, bens intelectuais, né? Bens morais, bens espirituais, todo tipo de bem, para que a nossa jornada evolutiva seja, né, assim, ascendente. E aí nós claudicamos no caminho e Deus está sempre lá para nos esperar nessa estrada longa da nossa evolução e nos abraçar e nos dar sandália para que a gente, né, saia dessa terra, se preocupar só com o material, para se preocupar com o espiritual e nos dar esse anel também, né? Esse anel para que a gente perceba quão valioso nós somos. Então, é muito relevante essa parábola e devemos agradecer a Deus dizendo: Pai nosso do céu, santo é o teu nome, a tua vontade é feita na terra e no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas à medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação e nem cair em tentação, porque assim nos resgatas do mal e nos livra de todos os males, hoje e amanhã, toda a eternidade, assim seja. Sejamos dignos, portanto, das melhores vestes, do anel de ouro e das sandálias que Deus nos dá. Assim seja.